Boa tarde, alunos do quarto ano Esperança, do quarto ano Obediência, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí mais um dia de estudo, seguindo a nossa rotina de estudo de quarta-feira, ok? Vamos lá. Então, hoje, seguindo a rotina de quarta-feira, nós teremos 5 horas aulas de matemática. Vocês terão em torno de 50 minutos a 1 hora para a explicação do vídeo e em torno de 4 horas para a execução das atividades propostas, ok? Então, vamos dar início aí à nossa aula. Organização das aulas. Nós teremos 5 horas aulas de matemática sobre perímetro, área e simetria. Segue as atividades em PDF para serem realizadas em casa. Sempre que for atividade para entregar, faça o cabeçalho e identifique as atividades com o número da videoaula. Exemplo, esta semana, vídeo tarefa e vídeo correção, 21º. Lembrando que as atividades podem ser impressas ou copiadas em folha de almaço, sulfite ou caderno sem rebarba. Ao assistir a aula, não se esqueça de registrar a sua presença e suas dúvidas sobre o conteúdo nos comentários para que eu possa te auxiliar. E também vocês têm a oportunidade de estarem fazendo as videochamadas, ok? Início a nossa aula de matemática com a apostila em mãos, ok? Da página 72 a 86. Perímetro e área. Na geometria, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar as medidas de algumas figuras. Veja abaixo o significado de cada conceito. Área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Perímetro, soma das medidas de todos os lados de uma figura. Geralmente, para encontrar a área de uma figura, basta multiplicar a base pela altura. Já o perímetro é a soma dos segmentos de retas que formam a figura, chamadas de lados. Áreas e perímetros de figuras planas. Perímetro. O que é perímetro? E como calculamos? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Observe um campo de futebol, o perímetro dele é o seu contorno que está de vermelho. Então, nós temos, se nós fôssemos fazer 100 de um lado e 100 do outro. Então, nós teríamos 200. 70 de um lado, 70 do outro. Nós teríamos 140, ok? E aí, nós somaríamos o total. 100 mais 100, 200. 70 mais 70, 140, dando o total de perímetro de 340. Para fazermos o cálculo do perímetro, devemos somar todos os seus lados. Então, 100 mais 70 mais 100 mais 70, que seria 340, porque no perímetro é o contorno, então eu vou fazer a soma dos lados. O perímetro da figura abaixo é o contorno dela. Como não temos a medida de seus lados, para medir o seu comprimento, devemos contorná-la com um barbante e depois esticá-lo e calcular a medida, porque ela não é uma figura de linhas retas. Então, passaria o barbante em torno e depois que tiraria o barbante, você mediria o barbante, porque você teria a soma total de quanto que foi utilizado de barbante para contornar a figura. O perímetro da figura é a soma de todos os seus lados. 10 mais 8 mais 3 mais 1 mais 2 mais 7 mais 2. E aí, vai fazendo a soma até chegar no resultado total, que seria 32. A unidade da medida utilizada no cálculo do perímetro é a mesma unidade de medida de comprimento, metro, centímetro e quilômetro. Então, temos aí 10 metros, 3 metros, 2 metros, 7 metros, 2 metros, 1 metro, 3 metros, 8 metros, que seria a soma do que nós estamos vendo em cima. Então, nós teríamos como perímetro dessa figura o total de 36. E aí, ele foi colocando e somando passo a passo. Área é a medida de uma superfície. A área do campo de futebol é a medida de sua superfície do gramado. Se pegarmos outro campo de futebol e colocarmos em uma malha quadriculada, a sua área será equivalente à quantidade de quadradinhos. Se cada quadrado for uma unidade da área.
Então, quando nós estamos falando de perímetro, nós estamos falando do contorno da figura. Quando eu falo da área, eu estou falando da superfície, o que está dentro, ok? E aí eu vou contar quadradinho por quadradinho. Vamos dizer que cada unidade aqui da área valeria 2. Então, 2, 4, 6 e assim por diante. Não, vale um quadradinho da área vale 1 centímetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 de um lado e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 7 vezes 10 seria 70 de área, ok? Veremos que a área do campo de futebol é de 70 unidades de área. A unidade de medida de área é de metros quadrados, centímetros quadrados e outros. Se tivermos uma figura do tipo, a que nós temos aqui na imagem, sua área será no valor aproximado, cada é uma unidade. Então, a área aproximada desta figura será de 4 unidades. No estudo de matemática, calculamos a área de figura planas e para cada figura há uma fórmula para calcular a sua área. Então, para deixar bem definido, se vocês conseguirem deixar bem claro na cabecinha de vocês o que é perímetro e o que é área, se torna mais fácil. Então, quando eu falo em perímetro, eu estou falando da soma dos lados. Quando eu estou falando de área, eu estou falando da multiplicação da parte interna, né? Do que nós temos na figura plana, ok? Simetria. A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente com sobrepostas. A simetria está presente em toda parte, seja na natureza, nas artes ou na matemática. A simetria matemática, por exemplo, consiste na regra da disposição de duas figuras idênticas, que se correspondam ponto a ponto. Neste contexto, o objeto se move, mas as distâncias, ângulos, tamanhos e formas são preservados por simetrias. Existem 4 tipos de simetrias em um plano: rotação, translação, reflexão e reflexão com deslizamento. No campo estético, a simetria é a responsável por proporcionar harmonia a uma imagem e, consequentemente, a sua beleza. Quanto mais simétrico for um objeto ou figura, mais belo tende a ser considerado. Simetria e assimetria. Simetria e assimetria são palavras antônimas, ou seja, possuem significados completamente distintos. A simetria consiste na conformidade e correspondência entre posição, forma, medida em relação a um eixo e outras características harmoniosas entre duas ou mais partes. A simetria, por sua vez, seria a ausência de simetria, ou seja, quando não há esta correspondência entre as partes sendo proporcionais ou não harmoniosas. Então, quando eu falo simetria, é porque o eixo, as pontas se encontram. A assimetria quer dizer que não existe um eixo que faça essas pontas, esses lados se encontrarem. Para nós finalizarmos com o tema de simetria, quando eu falo simetria, quer dizer que as figuras, por exemplo, se eu dobrar essa borboleta ao meio, nós teremos aí, elas vão se encontrar, ou seja, elas têm a mesma medida, nós temos aí o mesmo contorno. Então, eu digo que essa figura, ela é simétrica. Esse tracinho que nós temos no meio aqui, nós chamamos ele de eixo, tá? Então, a partir dele, se eu dobrar ao meio, se todas as pontas se cruzarem, significa que eu tenho uma figura simétrica a partir do eixo. Assim acontece com o triângulo. Aqui nós temos o círculo. Então, nós temos aí os eixos e como que eu poderia formar para deixar, né, essa figura simétrica. Aqui nós temos um quadrado, que seria a mesma coisa. Então, se eu dobro a figura ao meio, se eu colocar a lateral com lateral, essas figuras estarão aí sempre simétricas.
Uma figura não simétrica, então, aqui vamos supor que eu trace o eixo na horizontal, ela não será uma figura simétrica, tá? Então, o trapézio, por exemplo, ele não é uma figura simétrica de todos os lados, ok? Então, aqui nós finalizamos a nossa aula de matemática. Fiquem todos com Deus, até a nossa próxima aula. IP 2020, o colégio com muito mais emoção.